Deus é tremendo porque Ele é um construtor de templo. Em todo momento da história do povo de Deus, nós vamos ver o povo de Deus sempre construindo um lugar, um templo, um lugar. Nós temos que ter um lugar. Todo ser humano precisa ter um lugar, uma casa, uma família. Temos que ter um lugar, uma pátria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós precisamos de um espaço. No livro de Êxodo, no capítulo 25, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. E é tão tremendo que Deus começa a dar direção ao povo do que trazer. E a palavra diz que disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. Oferta de todo homem cujo coração se mover. Para isso, você vai receber as minhas ofertas. Então, quando nós vamos estar na presença do Senhor, quando nós vamos estar no momento de adoração, não estamos falando só na igreja, porque a nossa vida tem que ser uma vida constante de adoração a Deus. Amém? Nós estaremos sempre ofertando algo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele chama de minhas, né? E diz que esta oferta que vai receber, Ele começa a dizer, será ouro, prata, bronze, mas diz do coração que se mover. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus quer esta coisa íntima comigo e com você. Como é tremendo nós pararmos para pensar isso. Deus quer um relacionamento individual conosco. Ele quer algo comigo e com você, independente do que vamos fazer ou não vamos fazer, mas Ele quer algo junto. Ele quer revelar coisas profundas para nós. Foi uma promessa de Jesus. Jesus disse aos discípulos, eu não posso revelar tudo agora, mas aquele que vem depois de mim vai poder revelar a cada um de vocês o que eu quero fazer durante os tempos que virão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E ele diz lá, esta será a oferta. E começa a falar em tecido, carmesim, linho, pelos de cabra. Às vezes nós pensamos assim, bom, pelo de cabra não vale quase nada. Não, vale muito. Vai ver quanto custa isso. Vale muito, porque com ele pode fazer muita coisa. E pede tinta, até a cor ele dá, para madeira, azeite, e vai descrevendo pedras de ônix, pedras de engate, estola sacerdotal para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, uma coisa tremenda que está aqui, querido, é que tudo isso que Deus estava falando, Ele estava mostrando algo e projetando algo para o futuro. Todo esse templo aqui era algo para o futuro. Estava tudo apontando para Jesus. Então eu quero convidar você agora a ir lá para frente, bem lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 9. E quando vamos fazer uma construção, todos aqui que já se envolveram em construção ou reforma, sempre há uma pergunta: por onde eu começar? Por onde eu começo? Quando vamos começar uma construção do zero, a gente começa do terreno, a assentação, né, das pilastras, do alicerce. Quando vamos começar uma reforma,
dependendo da casa, dependendo do que precisa ser reformado, né? A gente vai estudar por onde eu começo. Eu dou um início, e depois outras coisas vão acontecendo. Irmãos, o que eu fico admirado com Deus é que Ele começa o templo, a construção do templo dentro de mim e dentro de você, não a partir de um alicerce, porque Jesus já é pronto o alicerce. Ele começa pelo coração. Você quer mudar uma pessoa? Não adianta mudar a cabeça dela. Tem que mudar o coração. Mudou o coração, o resto muda tudo. Mudou lá o interior, o meio, o alicerce, começa tudo. Quando nós começamos e entramos nesse prédio, eu não tinha nem ideia por onde começar. Falei, meu Deus, tinha tanta, mas tanta coisa. Hoje eu penso, o que é melhor? Porque existem consertos, mas reformar, muitas vezes eu penso, é melhor reformar ou construir? E eu estou chegando a uma conclusão que é melhor construir. Reformar, que trabalho, eu não esperava isso. Quando foi profetizado, porque sempre entramos em lugares praticamente prontos, e quando foi profetizado que eu iria para um lugar, e eu teria que ficar em reforma durante muito tempo, eu falei, meu Deus, você pensa em muito tempo, você não faz um cálculo assim, né? E perguntando ao homem de Deus, em oração, e dizendo, mas que tempo será esse? Você tem uma ideia? Falou, olha, Reinaldo, eu não sei, mas eu creio que vai levar alguns anos. Sabe, irmão, me deu um frio, eu falei, meu Deus, anos. Por onde eu vou começar? Eu andava, falei, meu Deus, por onde eu vou começar? E havia uma porta, que eu a única porta que eu não tinha a chave. E procuramos essa chave, foi feito um monte de coisa, não achava-se a chave para abrir esta porta. Eu falei, mas o que será que tem atrás dessa porta? Me deram um molho de chave enorme. Experimentei todas as chaves, não abria. Bom, não tem jeito, quando você tem um problema, você precisa de um especialista. Não tem como. Então, trouxemos um chaveiro. Falamos, olha, façam, por favor, uma chave para abrir esta porta. Porque Deus dizia assim, Reinaldo, você vai começar a reforma pelo que está atrás dessa porta. Irmão, fiquei numa expectativa tão grande, porque quando você vê uma porta e diz, olha, quer abrir essa porta, você quer saber o que está atrás da porta? Oh, se tiver um buraquinho na parede, você já quer olhar? Você imagina uma porta. Não é verdade? Ou uma fresta. E eu trouxe o chaveiro e ele fez a chave e abriu a porta. Eu estou esperando um super negócio. Era um vestiário. Eu falei, Senhor, é isso? Eu falei, aqui você vai começar a reforma. E aqui eu vou começar a fazer as coisas. Irmão, não queira entender a luz do Senhor. Que nem eu entendo. Estou aqui há tanto tempo. Não queira entender. Não queira comparar.
E ali estava um vestiário. Ele dizia: Reinaldo, não olhe com os olhos naturais. Você está entendendo o que eu quero fazer com você? Eu falei: Senhor, não. Ele falou: então vá para dentro desse vestiário e ajoelha no meio dele. Irmãos, vestiário, boxinhos, banheiros. Eu ajoelhei ali, fiquei quieto. E quando você entrar na presença de Deus, fica quietinho para ouvir. Você vai ouvir. Ele quer conversar comigo, com você. Você vai entrar numa outra dimensão. E eu fiquei quieto ali, até que eu ouvi uma voz dizendo assim: o que é isso aqui? Isso é um vestiário. Eu falei: pois é isso que eu quero fazer. Eu vou vestir vocês. Eu quero que você entre no meu vestuário. Eu vou vestir vocês. Sou eu que vou organizar tudo e vou fazer as coisas. Porque, irmãos, tinha um grupo que veio junto, e outro grupo olhou para mim e falou: você é doido. É o mesmo grupo que vinha à noite, quando mudou o culto para de manhã, disse: você é doido. Mas experimenta. Experimenta. E veja o que Deus vai fazer. Experimenta. Não tem como explicar o gosto de uma fruta, não tem como explicar o gosto de um alimento. Como é que se explica o gosto de alguma coisa? Eu não consigo. Pode ser que algum dos irmãos consiga. Eu não consigo transferir o gosto. Eu só posso falar para a pessoa: experimenta. Amém? Experimenta. E aí você vai saber o sabor. Porque se eu transferir para você como é o sabor, eu posso não estar te falando aquilo que você, quando experimentar, dizer: não é nada disso. Não é assim? Irmãos, é que nem perfume. Você já viu perfume? Eles põem num papelzinho para você cheirar. Põe na pele. Você vai ver que não é aquilo. No papel é uma coisa, mas na pele da pessoa muda completamente. Amém? Tem gente que fala: oh, mas que perfume cheiroso, vou comprar esse aí. Quando passa na pessoa, fala: não ficou legal, porque a sua pele não absorve aquele perfume. Então precisa de um outro tipo. E a mesma coisa foi ali. Ele disse: deixa eu vestir. Sabe onde é esse lugar? O centro de oração. Tem irmão que nunca pisou lá. Nunca foi lá. Vai lá sozinho. Deita lá. Começa a conversar com Deus mesmo como você conversa com alguém. E você vai começar a ouvir. Ali Deus começou a fazer. Então, por onde começar? Deus começa uma construção dentro de mim e de você pelo coração. Não é pela mente. É pelo coração. Se muda o coração, muda a pessoa. Se pensamento não se muda. Quando a gente põe algo na nossa mente, a gente não muda. E quando nós vamos agora para o livro de Hebreus, no capítulo 9, ele diz, eu quero praticamente meditar em cima desse texto. Aqui começa uma coisa poderosa. Deixa eu só fazer uma comparação com Êxodo 25, 10. Você pode colocar para mim? No livro de Êxodo 25, 10. Verso 10. Tem? Tem? Muito bem. Também farão uma arca de madeira de acácia. Acácia é um tipo de árvore difícil de trabalhar nessa madeira. Só que é uma das melhores madeiras que tem, porque ela é anti-cupim, anti-bicho, anti-tudo.
A madeira dá trabalho acertar ela, mas quando ela está pronta, é uma das melhores madeiras que tem. Então, será de acácia. Olha os detalhes, o seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado. Então ele começou a fazer a arca, aonde ali iria estar coisas poderosas dentro. Então como ele começa dentro de mim e você? Pelo coração. Se o coração não mudar, nós vamos continuar sendo síndrome de Caim. Não muda. Amém? Muita gente diz, mas então eu não vou ser salvo? Não, irmãos, isso aí é com Deus. Quem vai, quem não vai, não perca tempo com isso. Amém? É Deus, é uma escolha de Deus. Mas aqui na terra, enquanto nós não vamos para Deus, nós temos uma vida aqui embaixo. E a gente que é que vai determinar se você vai viver o melhor da tua vida ou o pior da tua vida. Você tem o livre-arbítrio. É você que resolve se preocupar ou não se preocupar. É você que resolve se vai sofrer ou não vai sofrer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no Hebreus 9, ele começa a dizer assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário era terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama lugar, santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Nós vamos ver dentro dessa construção 3 etapas, e nós vamos ver que o homem são espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai descrevendo tudo que tinha que ser, e quando chegamos aqui no verso 6, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, no primeiro tabernáculo, os sacerdotes entravam para realizar serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, então nós temos aqui já uma classificação, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, enquanto estava aquele tabernáculo erguido, enquanto estava aquele tipo de culto ao Senhor, o segundo não podia vir. E isso, como uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam, o quê? Ineficazes, para aperfeiçoar aquele que
presta culto. Ou seja, tudo aquilo que se dava era material, era físico. Não serve. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reformar. Aí vem o sacrifício de Jesus, que é eficaz e não se repete. Ou seja, todo momento, todo ano, todo tempo, precisava matar animais, fazer um monte de coisa. O que era tudo aquilo? Era profeticamente chamando Jesus. Há uma passagem na Bíblia que diz assim, que Jesus disse assim: eu vou voltar quando realmente meu povo me chamar. Sabe, hoje muitas vezes nós procuramos a Deus só para resolver questões físicas, questões que são até fáceis de resolver. Mas hoje nós procuramos a Deus para isso. Nós não procuramos a Deus para ter uma intimidade com Deus. Amém? E aonde você encontrar esse lugar, é ali a sua casa, a igreja, o banheiro, não sei. Ali é um lugar que você vai ter uma intimidade com Deus. E quando nós nos reunimos para prestar culto. Amém? Eu não vou à igreja para ser salvo. Eu vou à igreja para prestar culto. Mas eu preciso de um momento na minha vida, que não é nesse momento agora, porque agora nós estamos prestando culto. O que é prestar culto? Oferecer. Oferecer o que você quiser, sua vida, seu coração. Mas eu tenho que ter um momento com Deus, aonde sim, eu vou conversar com Ele. Amém? Conversar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Então, a Bíblia diz assim, que só o sumo sacerdote podia entrar no lugar onde estava o coração do templo, porque tinha uma separação, depois tinha o templo dentro desse espaço. Dentro ali só podia entrar o sumo sacerdote. Você está entendendo, meu irmão? Dentro do meu coração e do seu coração só pode entrar a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: esquadrinha, o Senhor esquadrinha o coração para saber o que está ali. O que está no teu coração. Há momentos que Jesus olhava para os discípulos, aquelas pessoas que estavam interrogando ele, dizendo: o que se passa no teu coração? E disse que só o homem e só Deus sabe o que está no teu coração. E é algo poderoso quando eu leio essa passagem, porque diz que Davi tinha muitos problemas. Tinha problemas familiares, irmãos. Tinha problema de rejeição. Tinha problema de aparência. Mas esse homem sabia ter intimidade com Deus. E com todos os erros que esse homem teve, Deus disse: o coração dele está nas minhas mãos. Onde está o meu coração e o teu coração? Diz que onde estiver esse coração, estará teu tesouro. Onde está? Onde está teu coração? Louvado seja o nome do Senhor. E ali só pode entrar o sumo sacerdote. Deixa devagar.
A palavra diz que nós seríamos transformados em Cristo Jesus como reis e o que mais? Sacerdotes. Nós lemos lá no livro de Êxodo que o sacerdote ministrava os serviços. Mas no Santo dos Santos só pode entrar o sumo sacerdote. Só ele pode entrar ali. Você está entendendo que lá o teu ser, o teu coração, não falo nem em emoções, porque emoções, cada um tem o seu, cada um reage de um jeito, mas lá dentro, do meu verdadeiro eu, o meu espírito, só pode ser tocado pelo sumo sacerdote. Quando no livro de Hebreus diz que a palavra, ela é apta, que ela funciona, ela vai para fazer o quê? Dividir, ela vai ao encontro da divisão da alma e do espírito. Nessa próxima semana eu quero estar meditando sobre isso, de terça e sexta, no segundo bloco. No segundo módulo, vamos estar falando sobre alma e espírito. Para mim entender alguns princípios e algumas coisas, eu tenho que entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, porque nós confundimos e achamos que estamos fazendo para Deus, e não estamos. Tem aparência, a Bíblia diz, tem aparência de Deus, mas não estamos fazendo para Deus. Amém? Então, o sumo sacerdote, só ele pode entrar no meu coração. E é ele que vai discernir os pensamentos do coração. Então, pensamentos é a alma. Você pode pensar uma série de coisas, mas o coração vai decidir se faz ou não faz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, esse sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não é desta criação. Irmãos, isso não tira o valor da igreja. Porque muitas vezes nós associamos igreja como espaço, igreja como pessoa. Não, nós somos o tabernáculo, nós somos a igreja de Jesus. E quando nós estamos reunidos, é chamado de congregação dos separados. Separados quer dizer santificados, santos. Santos e fomos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, separado. Separado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a dizer assim, não é por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Agora, pense comigo. Deus tinha dado uma direção do que profeticamente seria. Então, uma vez por ano, pegava-se um bode, todo mundo punha o seu pecado nele e matava ou soltava ele no deserto. E a pessoa ficava em paz. Agora, não é bode. É Deus, que por uma única vez tomou tudo, todos os meus erros, todos os teus erros, até o que vamos ainda praticar por ignorância, e disse, está limpo. Está limpo.
Está limpo. Sabe, nós trazemos algumas coisas interessantes. Eu estava meditando, se você, por exemplo, deixa o Brasil para morar num outro país. Os primeiros momentos que você vai viver ali, você vai passar apertado. Primeiro você precisa aprender a língua. Depois você precisa aprender os costumes. Vai ter que aprender a saborear a comida. Então, o que acontece com muitos, não brasileiros, mas com todo mundo? Você vai para aquela nação, mas a tua cabeça está lá atrás. É interessante que os que viajavam comigo no tempo de missões, nós íamos comprar alguma coisa, eles tinham uma maquininha. E eu perguntava aos colegas e dizia, para que você trouxe a maquininha de somar? Não, quero ver se está caro ou se está em conta. Eu falei, mas como você vai apurar isso? Não, eu pego, vou comprar alguma coisa. Eu vejo quantos dólares e vou transferir lá pelo nosso dinheiro no Brasil. Falei, querido, esqueça. Cada país tem sua inflação. Cada um tem seu dinheiro. Cada um tem seu custo. Você tira a cabeça do país de onde você veio. Você está agora num novo país. Vamos aprender o que temos que fazer aqui, porque aqui nós temos que fazer missões. Amém? Então as pessoas fazem isso em tudo, irmãos. Tudo nós fazemos isso. Mudança de cidade, mudança de até carro. Você acostuma com determinado carro. Eu garanto uma coisa para você. Você pode pegar o mesmo carro, da mesma marca, do mesmo tipo, talvez com anos de diferença, assim, mais novo, vamos dizer assim, você vai estranhar. Por quê? Porque você antigamente pegava um certo volante, agora o volante do novo é diferente. Você tinha teu lugar lá naquele carro que você usava há algum tempo, que você até encaixava. No novo, você vai ter que criar o teu espaço. Nós somos assim. Tudo que vem novo, nós vamos ter que nos adaptar. Amém? Quando a gente fica, por exemplo, num determinado imóvel, temos uma dificuldade tremenda de mudar. Por exemplo, eu sempre morei em casa térrea. Um dia precisei ir para Sobrado. Eu falei, Deus me livre. Vou ficar subindo e descendo, vou ficar subindo e descendo. Mas não teve jeito, tive que mudar. Depois que eu vi que era legal, falei, cara, não é tão ruim assim. Né? É muito bom. Mas tinha sempre aquele receio de poder entrar e sair, até que mudei para apartamento. Quando eu mudei para apartamento, eu fiquei apavorado, porque eu falei, gente, tem gente subindo no telhado, está fazendo barulho, até que me disseram, olha, você está em apartamento. Apartamento, mas que coisa, né? Então, enquanto você não experimenta, enquanto você não vive, e não adianta experimentar por aquele negocinho na boca e não gostei. Não, experimenta um pouco, mais ainda, para ver se você aí sim vai ver se gosta ou não. Amém? Então, quando você começa a ter uma intimidade com Deus, você começa a entrar numa dimensão diferente de Deus. Amém? Começa a mudar muita coisa na tua vida. Uma das primeiras coisas que você vai sentir é medo. Já pensou você está orando num lugar sozinho e você escuta uma voz? Dentro de você. Você corre.
Amém? Você corre. Quantas vezes no começo eu ia de buscar a Deus, e aí vinha aquela voz, aquela coisa, eu falei, meu Deus, de onde está vindo isso? Não tem ninguém aqui. E em um certo momento, um dia, Deus disse, Reinaldo, por que você tem medo de mim? Eu te criei. Eu disse, eu não tenho medo. Não, você tem. Falei, vamos fazer uma coisa. Vá para a igreja. Nós não estávamos aqui ainda. Era uma sala. Fecha todas as portas. Fecha todas as janelas. Isso por uma impulsão, não a voz ainda. Fechei as portas, fechei as janelas. As nossas cortinas não eram cortinas assim, eu não sei como é que chama essa cortina. Ela tinha um pau embaixo. Não, é tipo painel. Painel. Tinha um pano, um pau assim embaixo que deixava ela esticada. Então a gente abria tudo por painel assim. É pesado aquilo. Janelas fechadas, portas fechadas. Ele disse, só deixa a luz que está acesa sobre você, apague as outras. Rapaz, eu já comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Ele falou, deita no chão. Deita de barriga para cima. O meu espírito vai passar em volta de você. Mas não é para você sair. Tá bem. Ô irmão, você dentro de uma sala, à noite, sozinho, portas fechadas, janelas fechadas, e aquelas cortinas, painéis, balançando assim, ó. E você sentindo aquele vento passar assim ao redor de você. Eu fechei o olho, ele disse, abra o olho. É para você ver. Eu não quero que você tenha medo de mim. Como eu posso conversar com você se você tem medo de mim? Amém? Você não pode ter medo de mim. E ele disse, agora, eu não vou tocar em você, mas não vou encostar em você. Eu vou tocar só nos seus pelos. Eu já estava arrepiado. Irmãos, aquilo eu não sei nem quanto estava a minha adrenalina. Ele falou, como eu posso conversar com você se você tem medo, você tem raiva, você tem ciúmes, você tem contendas? Teu coração está cheio, Reinaldo. Mas Deus, como eu faço isso? Ele disse, lave. Lave com a palavra. Leia a Bíblia. Eu dizia, mas eu não entendo, Senhor. Tem coisa aqui que eu leio que eu não sei nem o que é. Ele falou, pois é, eu quero te revelar. Só leia. A Bíblia é revelada a você. Você não vai entender. Você tem que deixar eu te revelar ela. Mas eu tenho que ter esses momentos com você. Se eu não tiver esses momentos com você, não tem como. Eu falei, então deixa eu só me acostumar, Senhor. O tempo que você quiser. Então várias noites eu ia lá só para ver as cortinas se movimentar, o vento bater, para mim me acostumar. Eu falei, tá bom. Quando eu me acostumei com isso, eu falei, Senhor, agora eu vou me acostumar com a sua voz. Fala comigo.
Então, palavras que ele falava dentro de você, ele fala dentro de você, não é algo que está no ar, irmãos, é dentro de você. Ele falou, acostume-se a ouvir a minha voz. E ele dizia, isso não te faz diferente de nenhum dos meus filhos. Há filhos e filhos, mas todos são filhos. Há filhos que você tem 2, 3, 4, 5, 6, 8, que são muito mais chegados a você do que outros. Há filhos que você tem muito mais intimidade do que outros. E são todos filhos. São todos iguais. Há filhos que vão te obedecer como pai. Há filhos que não vão te ouvir e não vão te obedecer. Mas são filhos. E ele dizia, sabe, Reinaldo, não é porque você ouve a minha voz. Eu quero que todos os meus filhos ouçam a minha voz. Da maneira que eles puderem ouvir. Da maneira que eles puderem ouvir, eu quero que eles ouçam a minha voz. Eu quero dirigir o meu povo. Mas eu não quero que você se ache melhor ou maior que qualquer um deles. Eu disse, está bem, Senhor. Está bem, Senhor. Aí eu comecei a meditar, a meditar, e a meditar, e deixar o Senhor falar ao meu coração. Mas aí eu fiquei isolado. As pessoas não me entendiam mais. A família não me entendia mais. Comecei a tirar algumas coisas da minha vida que, como cristão, eu praticava. E aí as pessoas começaram a rejeitar. E foi crucial quando nós tínhamos na igreja um altar e havia uma cruz enorme que pegava do teto embaixo e dos dois lados. E havia janelas assim coloridas com desenhos. E um dia eu perguntei ao pastor, disse, pastor, por que nós temos essa cruz aqui? Ele disse, porque é o símbolo do cristão. Falei, amém. Então eu perguntei a ele, eu falei, pastor, se eu encontrar um lugar onde está cheio de cruzes, é um lugar santo? Ele falou, onde você quer chegar? Não, só estou perguntando, porque eu passei em frente ao cemitério, vi um monte de cruz, então eu creio que ali é um lugar bom para se orar. Ele falou, Reinaldo, o que é isso? Eu falei, não, eu só quero saber, porque se Jesus tivesse morrido na forca, eu falei para ele, o que nós iríamos pendurar aqui? Ele falou, Reinaldo, você já está me... Você entende? Deus começa a revelar as coisas para você e você começa a ter problemas. Problemas de relacionamento. E aí eu fui para Deus. E Deus disse, você tem que aprender a separar. Eu disse, Senhor, mas o que eu faço? Ele disse, olhe para mim. Quando você olha para Deus, quando você olha para o autor e consumador da fé, você não olha para os problemas que estão do teu lado. Eu disse, mas Deus, e aquela cruz? Ele deixa lá. Lá tem um líder. Um dia ele vai enxergar, mas enquanto ele não enxergar, ele é meu filho. Eu não te dou a visão
para você pisar nos outros. Eu não te dou as revelações para você massacrar as pessoas. Então fica olhando para mim. Não olhe para a cruz. Eu disse, tá bem. E ali eu fiquei muito tempo. E eu não olhava aquilo. Porque o problema está nisso. Agora pensa comigo, se Deus permitisse que o apóstolo Paulo contasse tudo que ele viu no terceiro céu. Ia ser uma brigaiada tremenda. Sabe lá Deus de quantas Bíblias já iriam se escrever por causa dessas revelações? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui pregar numa igreja irmã e não sei quem estava comigo. E o pastor disse, bom, depois da oração, nós vamos deixar aqui o Senhor fazer ele sempre faz uma obra tremenda. Desce a unção, vem a unção do boi, vem a unção da águia. Bem, vamos aprender algo novo. E realmente, acabou, é rapidinho, eles estão olhando assim para você, esperando você terminar a mensagem. Orou, disse, amém. Já levanta todo mundo rápido, encosta as cadeiras, e aí a unção pega todo mundo, e boi, águia. Eu olhei tudo aquilo, novamente o Senhor fala, não julgue. Se você não entende, não julgue. Não julgue as coisas que você ainda não entende e não são reveladas a você. Eu falei, Deus, eu estou assustado. Ele falou, fica calmo. Sai de fininha. Saí pelo cantinho, passei pelo pastor, paz, paz. Fomos em algumas igrejas, ministrar alguns seminários, e lá havia alguns costumes e tradições, algumas coisas. E o pessoal que estava comigo já foi repreendeu, disse, não estamos aqui para isso. Não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para dividir o que Deus tem nos dado. O que fazem não é problema nosso. Tira os olhos de cima disso. E fomos embora. E a igreja está dando fruto. As revelações que Deus quer dar a você ou a mim, é para nós termos uma intimidade com Ele. Mas não é para pisar em irmãos ou nos afastar de qualquer outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, ele está dizendo aqui coisas poderosas. Portanto, se o sangue, no verso 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificava, quanto à purificação da carne, muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Deixe-me fazer uma pergunta, quero que você pense um pouquinho. Se você orasse num funeral e a pessoa ali morta realmente ressuscitasse, não por susto nem por nada, a minha pergunta é a seguinte: as pessoas ali iriam se converter a Jesus? Agora você pode dizer, o que você acha? O que você acha? Sim ou não?
Jesus ressuscitou Lázaro, e nem por causa disso ele montou uma igreja dos ressurgidos. Nada. A Bíblia diz que muita gente ia ouvi-lo lá porque você pega uma pessoa que estava morta alguns dias ou mais dias, aparece, você vai lá para a glória de Deus ou por curiosidade? Para saber o quê? Como é o outro lado da porta. O que tem lá? Como é que é? Sim ou não? Jesus ressuscitou tantas pessoas e não aconteceu nada. Há um momento tremendo de Jesus que ele está indo, né, para a casa de um sacerdote para ressuscitar a filha, que ele nem sabia que estava morta, porque quando ele saiu, ela estava doente. Depois ela morre. No meio do caminho, todo mundo apertando ele, né? Apertando, tocando. A Bíblia não diz que as pessoas estavam sendo curadas, libertas. Não. Veio uma mulher. E essa mulher ouviu falar dele. E começou a dizer, eu vou atrás desse homem, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele, eu vou tocar nas vestes dele. Eu vou tocar na orla das vestes dele. E eu vou ser curada. Nesse momento, nessa manhã, eu não sei como você saiu da sua casa ou disse, eu vou para a igreja. E hoje Deus vai falar comigo. Hoje a palavra vai entrar no meu coração. Hoje vai ter uma transformação na minha vida. Hoje vai haver uma mudança na minha casa. Hoje vai haver uma libertação na minha família. Será que foi assim? Ou simplesmente tomou banho e vamos que estamos atrasados? E alguns até rápido com isso, querida. Por quê? Porque senão pegam o nosso lugar. Cuidado com essa terceira cadeira aí, irmão. Você pode ver os vídeos. Todo mundo que senta nessa cadeira fica com o braço cruzado. É um perigo aí. Até no louvor. Desculpa, eu tenho que falar. Amém? Essa cadeira nós vamos ter que interditar ela. Mas não é assim, irmãos. Como você veio? Será que você não estava com você, meu irmão? Não tinha alguma coisa em mente, na cabeça, já matutando? Porque o homem vai matutando. Não sei se eu posso usar esse termo, né? Vai pensando. Ele vai articulando. Até que depois ele resolve e faz o que tem que fazer. Será que a decisão que você está para tomar, Deus confirmou isso? Você perguntou para Deus se é para tomar essa decisão mesmo ou não? Amém? Como será que eu vim para esse momento? Deus quer construir algo poderoso dentro de mim, dentro de você. Por isso mesmo, Ele é o mediador de uma nova aliança. Aqui que é poderoso, irmão. A fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido
chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, Jesus vinha fazendo promessas, 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 para deixar como herança. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando isso começou a pipocar no meu coração, há uns anos atrás, eu disse, chega. Chega de tanta dor e tanto sofrimento, de tantas coisas. Muitas coisas vão mudar, até o dia que Deus quiser. Louvado seja o nome do Senhor. A partir dali as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque entender o princípio de um testamento. Eu não sei se você já recebeu um testamento. Talvez você possa ter recebido, como é que chama aquele outro? Partilha. Mas no testamento, os doutores daqui da lei podem me ajudar nisso. No testamento, existe partilha? Pode existir? Por exemplo, alguém quer deixar determinado bens, uma casa, vamos supor, tem 4 filhos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Não vou dar nome a eles. E ele quer deixar uma casa para o primeiro, um carro para o segundo, um boi para o terceiro e nada para o quarto. O que prevalece, doutores da lei que estão aqui? O testamento ou o inventário? Provinha de escola, hein? Não vamos dizer que vocês fugiram dessa aula. Prevalece o testamento. Amém? Mesmo que o outro entre com todos os recursos e vá a todos os tribunais supremos que existem nessa terra, ele não ganha. Por quê? Porque um testamento tem força de lei. Meu irmão, quando você abre a Bíblia, está escrito Novo Testamento. Amém? Novo Testamento. Por isso que tem força disso. Por isso que quando Jesus veio, já logo depois que ele ressuscita, porque ele não foi encarnado, ele ressuscitou, ele não fez milagre nenhum. Porque quem iria fazer agora os milagres? Suas promessas no meu coração e no teu coração. Ele não iria mais pôr as mãos sobre ninguém para ser curado, porque agora seríamos nós. Tudo aquilo que ele prometeu, ele foi construindo o testamento. Para quando chegasse a hora, ele falou, agora eu vou entregar o testamento à minha igreja. Então, quando você lê a palavra, você já não vai mais pedir. O testamento já está dizendo, estou deixando isso para os meus filhos. Amém?
E é o único testamento que não vai dar uma casa para um boi para o outro, carro para o outro. É tudo a mesma coisa para todos. Depende de você crer. Agora, você chega diante de um testamento. Você tem que receber esse testamento. Vai ao cartório. E ali você toma posse dele, passando para o seu nome. Mas se você pegar aquele testamento e dizer, será que é para mim? Eu não acredito. Meu pai ia me deixar isso? Não, não é possível. Sabe, irmãos, tem umas terras lá que nos pertencem, mas ficou tudo para o irmão, ficou tudo para o tio, ficou tudo para fulano, porque, sabe, apóstolo, eu não quero encrenca. Meu irmão, se na Bíblia está escrito que até o reino de Deus se toma força, quanto mais as nossas coisas. Você vai deixar perder? O meu pai perdeu por causa... O meu avô deixou coisas tremendas. Eu não sei se meus tios tinham lido a Bíblia ou não. Pegaram tudo dele. Ele disse, eu não quero encrenca. Não quero briga com meus irmãos. Não, não é briga. Para isso existe advogado, eles que se batam. Amém? Talvez você fale, apóstolo, mas eu estudei para advogado. O problema é teu. Advogado existe para isso. Sim ou não? Amém? Vai lá e ponha. Vocês que briguem. Eu não vou brigar com ninguém, não vou brigar com o irmão, não vou brigar com família, nem nada. Põe ele lá e deixa. Amém? E tem gente que lê a palavra e diz, eu não sei se eu mereço. Não, meu irmão, você não merece mesmo. Nem eu. Mas ele diz, eu quero te dar. Eu quero que seja seu. Mas, Senhor, eu sou pecador. Bom, então você não tomou posse do meu perdão? Porque a palavra diz, se você reconhece algo que está errado, e nós fazemos, eu faço também. Para! Chega! Volte atrás! Se conserte! Ninguém pode dizer que não fez, fez! Mas para! Pisa no freio! O livre-arbítrio é nosso. Dá para ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que me deixa tremendo aqui. A obra do Senhor começa pelo coração. Não começa pelo alicerce. Louvado seja o nome do Senhor. Por que será que nós temos tanta dificuldade em aceitar a salvação? Amém? Tanta dificuldade em aceitar. Por que nós colocamos, olha, salvo é a pessoa que faz assim, assim, você tem... Não, meu irmão, o modelo é Jesus. Agora, cada um de nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Não deixe que o passado massacre você. Olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para o que Deus quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a primeira vez que, há muitos anos atrás, quando o pastor
de repente olhou para a igreja e disse: Ô Reinaldo, eu disse: senhor, vem aqui para abrir o culto, faz a oração. Ixi, quase eu caí. Porque eu gostava que me avisasse antes, pelo menos com uma semana de antecedência. Você vai orar no próximo domingo. Então, tá bom. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas subi no púlpito, já quase tropecei, e aquele tremor, aquele monte de gente ali, né? Mais de 60 pessoas olhando para mim. Eu baixei a cabeça, fechei o olho. Falei: amém, Senhor. E já estava descendo. O pastor falou: Reinaldo, você não vai orar? Falou: não, já orei. Como você orou? Falei: eu orei em silêncio. Mas como orou em silêncio? Ué, o senhor mesmo ensina, o senhor fala para a gente orar em silêncio. Eu orei em silêncio e disse amém. Volta aqui. Não ore em silêncio, fala alguma coisa. Ai, Deus poderoso. Eu falei: Deus eterno e poderoso, obrigado, Senhor, amém. Rapaz, nunca vou me esquecer daqui. Aí, no avivamento, eu estou deitado no chão, e Deus fala assim: Reinaldo, você nem sabe conversar comigo, sou teu pai. Eu sei conversar, estou conversando com o senhor. Eu falei: mas no dia que você tinha que falar, você parecia que estava escrevendo uma carta para mim. Você não disse nada. E você, queria sair dali. Por quê? Ah, Senhor, não sei. O senhor é que sabe todas as coisas. Eu falei: fica aqui, vamos conversar. Agora tem uma coisa linda. Deixa eu te falar. Quando você começar a conversar com Deus, o tempo para. O tempo para. Para você é como se fosse um momento, um segundo, mas você não vê que já está ali há horas. E todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Ué, onde é que você estava? Ah, só fui orar um pouco. Que orar um pouco? Olha quantas horas já está aqui. Amém? Por que Deus quer que a família se envolva? Porque quando a família se envolve, ninguém vai ficar bufando na porta. Eu não sei se você já viu na saída do culto, presta atenção vocês, os que saem mais tarde. Tem uma fila dali de gente já no volante. Com a pressa. Não sei se... O que seria isso? Seria como faz o avião? Como é que faz o avião? Ele puxa... Como é que o avião faz? Como é que chama aquilo? Ele tira o ar, não é isso? Como é que chama isso? Como? Pressurização. É isso? É isso? Eu não sei. É isso? Pressurização? Ele põe ar dentro... É aquele negócio que está... né? É por isso que quando quebra a janelinha, pode ser o tamanho que for, a pessoa passa por ali, não passa? No ar, o avião, não é assim? Terminou um buraquinho de nada, olha só, eu acho que foi ali que surgiu a palavra do camelo que passa no fundo da agulha. Porque quando tira o ar, puxa tudo, não puxa? Pode ser o tamanho que você for, passa tudo. Amém?
Será que é isso que os irmãos estão fazendo lá fora, no final do culto? Está pressurizando o carro. Então é melhor que venha toda a família trabalha junto, porque assim a família sai junto. E não fica o bufão lá fora. Amém? Olha que não é lindo isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Coloca para nós aí Lucas 17, 20 e 21. O que está escrito lá? E interrogado pelos fariseus. Fariseus, irmãos, era uma linha, ok? Sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, irmãos, quando a gente é cheio do poder, né? Por exemplo, eu não vou pedir para você, não faça isso, tá? Só vou falar, não faça isso. Amém? Mas se quem estiver do teu lado te der um beliscão, né? O que nós ouviremos? Será que só será ai? Ai ou tum? Fora as palavras, né? Oh. Então o que significa isso? Você fez uma ação, deu um beliscão. O que você recebeu? Uma reação. Então, quando o Espírito Santo vem sobre você com poder, você vai ter uma reação. Talvez uns vão pular, outros vão sapatear, outros vão fazer o homem-mola, outros vai ser a águia, outros vai ser o boi. Porque cada um responde de um jeito, irmão. E tem gente que não vai fazer nada, vai ficar lá, tá na terceira cadeira. Então... Amém? Tira uma foto do Massa sentado na moto, né, Massa? Eu tirei uma foto dele sentado na moto. Parecia que ele estava tendo um encontro com Deus. Não é legal? Por quê? Porque aquilo lhe dá o quê? Prazer. O que Deus quer lhe dar? Prazer. Prazer. Teu encontro com Deus, teu momento com Deus tem que te dar o quê? Prazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Prazer. Aquele momento é prazeroso. Irmãos, Moisés fica no monte 40 dias, 40 noites. Quem estava com ele ali? A presença de Deus. Mas mais embaixo na montanha, quem estava? Josué. A Bíblia não descreve o que teve que ele passar, porque ele deve ter tido sede, ele deve ter tido fome, e ele ficava ali. Pô, Moisés não vem? Precisa achar um coelho aqui, alguma coisa para comer aqui, porque senão... Amém? E Moisés lá, tranquilo, sossegado, lá conversando com Deus, Deus dando os mandamentos, as tábuas, 40 dias e 40 noites. Para ele é um momento. Por isso que na presença de Deus, a palavra de Deus diz assim, para mim, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então quando ele diz assim, olha... Fica tranquilo, vocês vivam aí os 2 dias que vocês têm, daqui no 3º dia eu volto. Aí você diz assim, mas, Senhor, o Senhor falou em 2, 3 mil anos. E aí você está no céu, voltando com Ele para buscar os que são dele. E Ele vai dizer para você, está vendo? Mas você está comigo. Eu não minto. Amém? E aí você vai passar, você vai dizer, bom, deixa eu ir lá por São Caetano, deixa eu ver como é que está lá aquele povo, né? Depois de tanto tempo, como é que eles estão?
Amém? Não é legal? O que você vive pensando? Na inflação? Pensa nas coisas do alto. Sabe por quê? As demais serão acrescentadas. Como pode um homem ficar 40 dias e 40 noites e não ter fome e não ter sede? Porque você está na presença do Pai. Você está em oração. E quando você está em oração, você não precisa marcar um jejum. Você já está em jejum. Por isso que quando se fica em jejum, é para orar. Jejum não é para ganhar as coisas, irmão. Tem gente que fala, estou jejuando para ter um carro. Oh, se fosse assim, meu irmão, todo mendigo andava de carro. Ué, eles não comem. O jejum é para ouvir Deus, para ouvir o que Ele quer falar para você, como você vai resolver a questão. Amém? Começa. Muitos talvez não possam, mas isso não te tira aquele momento de você poder estar com Deus, mesmo daqui a pouco ali Ele está te suprindo. Aquele momento Ele está te suprindo. As demais coisas estão sendo dadas a você. E aí vai. Irmãos, a coisa mais gostosa é pregar. Eu não sinto o joelho. Eu não sinto o tendão. Mas desceu ali no chão. Aqui dá para andar tranquilo. Mas chegou ali embaixo, já vem o negócio. Mas quando você está na unção, a unção te alimenta, te sustenta, te ajuda, te dá estratégia, porque você entrou na presença de Deus para conversar com Ele, para ouvi-lo. Você está ouvindo, Ele está te dando estratégias. E quando você sai dali, é como Moisés, saiu com as tábuas. Irmão, tábua de pedra. Não diz que ele falou, Josué, vem cá, me ajuda a carregar essas pedras. O homem tinha tanta força com a idade que tinha que carregou as tábuas. Ao ponto de levantar aquelas tábuas e arremessá-las na imagem que tinham construído. Justamente com o quê? Eu estou terminando, mas presta atenção. O povo construiu o bezerro de ouro com aquilo que Deus tinha dado ao povo para ir construir o templo e ir adquirir propriedades, porque é assim que se conquista uma cidade, meu irmão. Amém? Um dos maiores ministradores muçulmanos, há anos atrás ele disse, nós vamos ganhar a Europa sem um único tiro. Fazendo o quê? Comprando os hospitais, tratamento, escolas, lugares de recuperação. Por quê? Porque sendo deles, eles ensinam o que querem, sem um único tiro. Era isso que Deus tinha falado ao povo. Leve todos esses valores, ouro e tudo mais. Vocês vão comprar essa cidade e vão ganhar essa cidade sem uma única arma. Eles pegaram aquilo e construíram idolatria. Você está entendendo o que é semeadura, meu irmão? Quando Deus te dá prosperidade, não é só para você. É para que o reino dele cresça. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmão, se nós tivéssemos homens e mulheres de Deus comprometidos realmente com Deus,
no alto escalão do governo. Eu creio que naquele lugar teria que se construir muitas fornalhas e toca de leão. Porque homens de Deus não se curvaram. Foram presos, mas não se curvaram. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Do 21 nós lemos? Por favor. Nem dirão, ei-lo aqui. Você já não está ouvindo acontecer isso? Sim ou não? Venha para cá. Venha aqui. Vá para lá. Aí ele está aqui. O poder está aqui. Não, o poder está na palavra de Deus, no teu coração. Ele aqui, ele ali. Vai ali. Está lá. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Onde você for, você leva o reino de Deus e o reino de Deus vai. No livro de João. No livro de João, no capítulo 3. O verso 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No primeiro texto ele diz, não pode ver. Agora está falando de entrar. No verso 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito. Você está percebendo que a primeira letra está em maiúsculo? Está falando do Espírito de Deus. E a segunda está em minúsculo, está falando do nosso homem interior. Quem é nascido do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, eu peço ao Espírito Santo que derrame sobre nós. Ele te conhece. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua casa, mas Ele te conhece. Que derrame sobre você, se derrame sobre mim, a unção que nós precisamos para entrar no Santo dos Santos, poder entender o que é Deus dentro do nosso coração e mudar as nossas mentes, as nossas atitudes, o nosso modo de ver e entender. Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti.